contar um pouco sobre o conceito do Figma em si, né? Para quem, não sei se vocês estão acostumados com programas de layout, como Illustrator ou Sketch, mas o conceito do Figma ele é muito acoplado à questão de layers, né? É como, eu fiz uma representação aqui em 3D, mas é uma mera representação. É como se fossem camadas uma em cima da outra, né? Então é como se estivesse fazendo uma colagem de fotografia ou de revista, aqueles que a gente fazia quando era criança, e é como se estivesse sobrepondo uma coisa em cima da outra, né? Então, imagina que a gente tem 3 retângulos, esses 3 retângulos estão sobrepostos, então eles estão um em cima do outro, ou levemente para o lado. Acho que aqui, nessa barra lateral, a gente pode ver que existem uns layers, né? Então, o retângulo 1 é esse daqui, o retângulo 2 é esse, e o retângulo 3 é esse, né? Então, esses são os layers. No 2D, assim, é mais ou menos como se tivesse assim, né? Então, a gente tem os 3 retângulos e eles estão, no caso, dentro do nosso layout, né? E aí, então, o conceito de layers são os elementos. Esses elementos podem ser tanto formas quanto texto. Então, se a gente for colocar o texto aqui na barra lateral, você vai ver que tem um texto. Se a gente fizer uma elipse, também a gente vai ter um redondo aqui. Então, esses são os layers, né? E só para complementar, né? Aqui é a parte onde, então, tem todos os layers que a gente tem dentro do nosso arquivo. Ele é um pouco bagunçado, ele é um pouco, assim, você vai ver que ele é meio extenso e tal, mas no dia a dia você vai ver que o nosso uso está sempre, quando a gente clica, ele já automaticamente direciona e ele já mostra aqui os layers da qual a gente está trabalhando. Então, a gente não precisa estar necessariamente 100% organizado aqui, apesar de que nomenclaturas, organizar os nomes sempre ajuda a gente a manter organizado. Enfim, então esse é o conceito de layers. E aí, então, um pouco mais a fundo, a gente, então, além dos layers, a gente tem um frame. E o que seria o frame? O frame é como se fosse um quadro. Ele é como se fosse, sabe, um cavalete de um artista? Então, ele tem aquele quadro onde tem a pintura. Então, tudo que tem dentro dele, todos os layers que estão dentro dele podem entrar dentro de um frame, que é um quadro. Então, você vai ver que aqui na parte lateral, ele tem um desenho diferente. Ele tem esse desenho meio como se fosse literalmente um quadro mesmo, né? No caso aqui é um jogo da velha, mas é uma representação de um quadro. E você vai ver que todos os elementos, os layers, estão dentro desse frame, então dentro desse quadro. É como se fosse literalmente um quadro. No 2D, né? Não, porque no caso aqui é uma representação, mas no 2D ele ficaria assim, né? Então ele é como se fosse um quadro em branco. A gente tem um fundo que é infinito, mas a gente tem um frame branco. E aí, então, se a gente pegar aqui os layers e colocar para dentro dele, você vai ver que ele tem uma demora porque ele está entrando dentro desse frame. Então, eu vou pegar todos os retângulos e jogar para dentro do frame. E o frame, ele tem sua limitação. Ele é como se fosse literalmente um quadro. Então, tudo que você colocar para fora dele, você vai ver que ele vai sair. Ele vai sumir. É como se estivesse literalmente dentro do quadro. Então, e aí esses objetos eles estão dentro desse cavalete, vamos dizer, né? Então, para justamente delimitar o layout que a gente está trabalhando. E aí, além do frame, a gente tem um outro conceito que é o group, que é a parte de grupos, né? Então é como se, por exemplo, 2 layers estivessem conectados, mas eles podem ou não estar dentro do frame, independente do frame, eles são um grupo, né? Ele tem um conceito um pouco diferente. Então, assim, por exemplo, se a gente vem aqui, seleciona 2 elementos, clica com o botão direito e bota em Group Selection, ou você pode usar o Command G ou Ctrl G no Windows, né? Então, você tem esse agrupamento que você agrupa os objetos e eles estão meio que unidos. Só que ele tem um comportamento diferente do frame, porque ele não é um quadro, né? Ele é só um agrupamento. Então, por exemplo, o grupo, você vai ver que ele tem essa dimensão. Se a gente pega e joga ele para essa distância maior, o grupo ele também aumenta automaticamente. Uma coisa que não acontece com o frame, porque o frame ele é uma limitação. Ele não é um agrupamento. Então, esse é o grupo. E por último, a parte mais importante, acho que quando a gente fala principalmente em design digital, design system, etc., é o componente.
E o componente, ele é como se fosse um objeto, que ele é um parâmetro para tudo, né? Ele é um parâmetro inicial. Então, assim, por exemplo, eu tenho esse objeto, que é esse componente, e aí eu posso vir aqui, eu vou representar aqui diretamente. Então, eu faço dele... Opa! Eu pego, copio e colo ele, né? Então, tem uma cópia dele. Para você fazer uma cópia rápida, você também pode segurar o Alt e puxar esse objeto. Então, quando você está no objeto e se segura Alt, você vai ver que essa seta ela fica duplicada. E aí você pode clicar e puxar e ele vai fazer uma cópia, certo? Isso é uma dicasinha. Então, quando a gente tem esses objetos vocês vão ver que eles são filho. E como a gente descobre isso, né? Então, o componente mãe, geralmente, ele vem com essa marcação desses 4 retângulos fechados. E um componente filho, ele é esse retângulo meio vazio, né? Esse losango, desculpa. Esse losango vazio. Então, aqui, esse é o componente mãe, e sempre quando você faz uma cópia, ele vira um componente filho. Então, se a gente for ver aqui na barra lateral, você vai ver que existe o componente mãe e o componente filho. Então, esses são os componentes filhos. E como que funciona? Então, tudo que eu fizer no componente mãe, ele vai ser refletido automaticamente nos componentes filhos, porque ela é a raiz, né? Então, se eu pegar aqui nas cores e mudar para uma cor vermelha, ele vai mudar todos os objetos filhos para a cor vermelha. Mas assim, então se eu mudar o filho, o que acontece? Então, se eu mudar o filho, por exemplo, eu quero ele para a cor amarelo, ele não muda a mãe, porque a mãe é a principal, e nem os outros, nem os irmãos, né, vamos dizer. Mas se eu pegar aqui e mudar a mãe para o azul, ele muda todos, e ele não muda o filho que mudou de cor, por quê? Porque é como se a gente tivesse colocando, esse filho fosse um filho com uma característica a mais. Então ele mudou de cor. Ele, sei lá, um filho rebelde, né? Então ele mudou de cor. Então toda alteração de cor que a mãe fizer, esse filho que já mudou de cor, ele não vai alterar. Ele vai manter a cor que ele colocou. E aí então isso chama de instâncias, né? Então aqui na parte lateral você vai ver que tem essas instâncias que você pode vir nesse ícone do lado e você vai ver que existe como você resetar ele. Resetar ele para ficar parecido, voltar à semelhança da mãe. Então, se eu fizer um reset override, ele vai resetar igual ao da mãe. E a mesma coisa vale para tamanhos. Então, por exemplo, se eu pegar a mãe e dar uma achatada nele, ele achata todos os filhos. Então, porque a dimensão também é uma coisa que importa. Mas se o filho ele mudar de dimensão, a mãe não muda. E se a mãe mudar de dimensão, o filho rebelde ele continua mantendo a dimensão da qual ele se alterou. Né? Então, basicamente esses são os conceitos de componente, de grupo, de frame e de layers, que é basicamente como o Figma ele trabalha. Então, toda a parte estrutural dele, ele trabalha dessa forma.